impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Vivian Oliveira e hoje eu tenho uma missão importante aqui. O Léo aqui me deu uma missão do Doses Milionárias de poder falar com esse público maravilhoso aqui, 100 mil pessoas do Instagram. E hoje nós vamos trazer dicas importantíssimas para você que é CLT e quer abrir um negócio, para você que já tem um negócio e para você que é CLT e quer saber se a empresa está te respeitando. Hoje nós vamos falar com o Dr. Ezequiel, da Pereira Cardoso Advogados, e vamos trazer assuntos polêmicos aqui, informações muito importantes sobre as legislações trabalhistas. Não é isso, doutor Ezequiel? Isso mesmo aí. Bom dia para todo mundo. É uma satisfação, tá, receber aqui no Doses Milionárias, poder contribuir um pouco e a gente conversar também e trazer informações relevantes para quem quer empreender, está no início aí da jornada empresarial, ou já empreende há algum tempo e não tem uma experiência tão vasta na parte jurídica. É uma satisfação. Doutor Ezequiel, então já vamos começar com tudo aqui. Certo. Qual que é a situação mais emblemática assim, das questões trabalhistas que aparecem lá no seu escritório, que assim, o que tem mais causado turbulência aí nas empresas? Então, um tema bem polêmico hoje, que eu acredito, é a questão dos contratos de prestação de serviço, que são, normalmente, eles falam os MEIs. Então, o mercado no todo tem contratado colaboradores por meio de PJs, né, prestação de serviço, por pessoa jurídica, pensando que não está trazendo um passivo para o seu negócio. Porém, a legislação trabalhista é uma norma de ordem pública. Então, se for detectado ali que, na realidade, é um vínculo empregatício, o juiz vai desconsiderar esse contrato e vai reconhecer o vínculo e, consequentemente, aquele empresário vai estar atraindo um passivo trabalhista para ele enorme. Então, esse é um ponto de relevância que eu acredito que tem que ser bem observado e orientado por um advogado especialista. Isso, doutor, isso é importante, gente. É o seguinte, o que tem de empresas contratando o PJ com o horário e as regras de CLT, a gente vê demais, né? As pessoas reclamando no LinkedIn, no Instagram. Então, o que é isso que o doutor está falando, essa pejotização? São aquelas empresas que elas querem contratar, mas uma mão de obra mais barata. Então, ela contrata o colaborador como PJ, mas ele faz o segunda a sexta, de 8 às 18. E isso é bem complicado, né? Na minha experiência na consultoria, fazendo a implantação de RH, quando eu chego nas empresas, por incrível que pareça, muitas empresas acham que isso é normal, porque elas veem isso acontecendo em outros lugares e acham que é correto. Mas, doutor, o que pode acontecer com essa empresa
que contrata PJ, ele tem um contrato ali, né, o PJ, mas coloca essa pessoa para trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18, tirando ali a hora do almoço, como se fosse um CLT. O que essa empresa pode pagar ali de encargos? Então, o que pode acontecer, em linhas gerais, é o quê? O juiz reconhecendo um vínculo empregatício, às vezes, por exemplo, aquele PJ recebe R$ 5.000 mensal. Ele vai considerar aquele valor como um salário e vai condenar a empresa para pagar todas as verbas rescisórias. Férias, 13º, FGTS e alguma outra verba que o reclamante solicitar numa demanda judicial. Então, é muito importante verificar se ali nós estamos falando de um CLT realmente de fato ou de um PJ. O que a legislação no todo considera um CLT? Tem os requisitos do vínculo empregatício. Então, nós temos ele, onerosidade. Aquele empregado recebe por aquilo que faz. Então, isso tem tanto no PJ quanto no CLT. Aí a gente vai falar pessoalidade. É a própria pessoa que presta o serviço. Então, é a Vivi que trabalha lá de segunda a sexta. Então, se é você que trabalha, então tem uma pessoalidade. Então, é o segundo requisito do vínculo. Porque você concorda que quando é um PJ, hoje pode ir a Vivi, amanhã pode ir o José, amanhã pode ir a Aline? Sim. E o terceiro ponto é a habitualidade. Então, esse trabalho é 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Isso também configura a habitualidade, porque ele é habitual, toda semana, 2 vezes, 3, 5. E o outro, que é o mais emblemático, para a gente dividir esses pontos, é a subordinação. Normalmente, um empregado, ele cumpre várias tarefas, né? Ele cumpre muitas tarefas na empresa. E um prestador de serviço, ele cumpre o que o contrato determina. E o contrato, ele é específico naquela demanda que o prestador tem que fazer. E aí, o que acontece muitas das vezes? Pelo princípio da primazia da realidade, mesmo que tenha um contrato, que por muitas das vezes no mercado é o próprio prestador ou o empregado que solicita CPJ. Porque ele não quer pagar o INSS e não quer pagar o imposto de renda. Porque algumas das vezes ele recebe lá R$10.000, R$7.000, R$8.000 e acaba não sendo interessante para ele, no ponto de vista dele, ser um CLT. Mas e a ele empresa, mesmo solicita. E a empresa acha que ela está ganhando com aquilo. Ah, mas se ele quer interesse dele, vamos contratar ele como PJ, mas aí no final das contas ele pode entrar com ação contra a empresa. É isso que a gente precisa ter cuidado, né? É, exatamente, assim, porque quando a gente fala do direito, nós temos várias matérias. Então, nós temos direito civil, nós temos direito penal, nós temos direito do trabalho. Por exemplo, o direito civil, ele é uma norma de ordem privada, então as partes podem convencionar numa relação societária, num contrato. O Estado, em tese, não vai intervir nisso. Mas quando a gente fala do direito do trabalho, você pegar um colaborador e ele assinar com 10 testemunhas que ele não quer receber férias, 13º e etc., aquele contrato é nulo de pleno direito. Por qual razão? Porque a lei, em tratando de matéria do direito do trabalho, ela não pode ser convencionada entre as partes. Então, se o reclamante vier ingressar com uma demanda, o juiz vai reconhecer, vai dar o direito para ele e essa empresa vai acabar sendo condenada. Então, é muito importante verificar esse ponto, porque tem condenações altas e um passivo que muitas vezes o empreendedor não espera e pode causar até a falência dele. Inclusive, em matéria trabalhista, a empresa responde inicialmente pelos débitos e, posteriormente, o patrimônio pessoal do sócio, que é aí quando acontece a desconsideração da personalidade jurídica. Então, risco, inclusive, pessoal. Então, eu acredito que os empresários têm que procurar um advogado especializado para verificar se realmente se encaixa naquele contrato de PJ. Tem alguns casos que, de fato, são, ou não se encaixa. Então, isso é uma demanda que tem que ter esse cuidado para não gerar esse passivo. Mas eu tenho certeza que a maioria dos empreendedores aqui de Brasília que estão olhando esse podcast agora, amanhã, hoje à tarde, já vão lá olhar os contratos, olhar os seus PJs, ver se eles estão batendo ponto e ajustar. Então, para você ajustar, você pode contratar uma consultoria de RH, né? O escritório do doutor
um advogado, né? Certo. Especialista para poder olhar essa questão. Porque, às vezes, a gente deixa para olhar isso quando aquele colaborador já está próximo de sair da empresa. É isso que eu vejo. Como consultoria de RH, o que eu vejo é isso. Tá todo mundo bem, todo mundo feliz, ele é o meu PJ que está ali, eu não pago, né, encargos para o governo, mas aí começa a criar um cenário de desligar aquela pessoa. E aí começam uns embates, né? E aí os donos já começam a ficar com medo. Tá, mas e agora? Será que ele vai entrar com uma ação? Então, gente, eu acho que não tem por que passar por esse medo, né? A gente entende que é difícil para as empresas começarem, são muitos encargos, realmente, tem muitas questões que precisam ser pagas. Mas se a gente começar certinho, né, doutor, fazendo todos os contratos da maneira correta, a gente resguarda de ter uma ação futura ali com 200, 300 mil, que pode levar a empresa à falência, né? Pode ser uma questão bem, bem complicada. O que eu vejo, assim, Vivi, de modo geral, é o seguinte: os empresários, eles estão preocupados ali com o financeiro, com a gestão de pessoas, com o comercial e esqueceram do departamento jurídico do negócio. Porque nós, advogados, infelizmente, somos vistos como advogado criminalista, aquele que quer ganhar algo de forma que não seja legal ou que não fala a verdade. Então, assim, eu tenho 16 anos de advocacia e venho focando na advocacia empresarial, principalmente no preventivo. Então, no nosso escritório, a gente advoga lá 70% no preventivo e 30% no contencioso, que são as demandas judiciais. Então, qual que é o entendimento? O empresário iniciar uma atividade, ou ter uma atividade, contratar, fazer uma auditoria do negócio dele, para entender. Porque o que acontece muitas das vezes? Ele quer pagar certo, mas ele não sabe pagar certo, ou ele não tem conhecimento. Então, o que a gente faz como advogado empresarial? Traz o empresário para colocar ele no estado de consciência e falar: olha, eu estou aqui para ser o seu aliado, para o meu escritório ser uma extensão da sua empresa e eu te apoiar nessa jornada. Então, ter essa política te traz um êxito muito maior e uma política de resultado que você acaba tendo bons frutos. Isso, doutor, e é importante também ter esse cuidado, independente do número de funcionários que você tenha. Então, assim, você tem 1, 2, 10, 30, tenha o mesmo cuidado, né? De olhar para... Quando eu falo de RH, são essas leis, né? E também a gente não está aqui para advogar para a empresa ou para o colaborador. Não, a gente está aqui para fazer o alinhamento, né? Certo. Eu, como RH, eu penso muito nisso. Então, quando eu, nas minhas implantações de RH, eu chamo o jurídico, não é para ganhar em cima daquele colaborador. Pelo contrário, é para eu entender o que é um direito dele e o que é o dever dele também, e o que é o direito da empresa e o dever da empresa, fazer essa união e ficar bom para todo mundo. Porque aquilo que eu sempre falo nas minhas contratações, eu gosto de escolher o candidato quando ele também escolhe a empresa. Então, Certo. ele escolhe a empresa e a gente escolhe ele. Então, tem que estar bom para todo mundo. Então, as empresas precisam entender isso. Por que a gente chama um advogado? Não é porque eu quero ferrar com aquele colaborador. E eu falei ferrar, uma palavra forte, porque é o que eu escuto. Certo. Né? Não é essa a intenção. É de trazer a justiça e de trazer... fazer o que é correto, né? Sim. Então, se a gente faz isso desde o comecinho, vou começar um negócio. Poxa, já chama um advogado para te mostrar, né, o caminho, um RH também para fazer uma implantação ali do que é correto, né? De como você pagar uma hora correta, um sistema de pontos, se você precisa usar ou não. Isso é Sim. muito importante. Doutor, mas assim, eu já quero trazer logo algumas questões polêmicas para a gente discutir, que são muitas dúvidas também. Vamos falar um pouquinho agora sobre as grávidas. Certo. Essa semana, uma cliente me perguntou o seguinte: Vivian, tem uma funcionária aqui na empresa que ela já trabalha há 2 anos, é uma super funcionária.
Só que ela engravidou e começou a faltar toda sexta-feira à noite. É um comércio alimentício, né? E aí, toda sexta-feira, ela tem uma indisposição, é uma dor de cabeça e ela não apresenta o atestado. E ela é uma peça fundamental naquela equipe. É uma equipe pequena, então ela não indo já gera uma turbulência ali para todo mundo. O que a gente pode fazer nesse caso da grávida? Então, tem uma brincadeira que a gente faz muito lá no escritório, que é você tem uma funcionária grávida que ela é essencial para a atividade. Então, você contrate 2 para você pensar em ter menos problema. Mas, claro que nem sempre tudo isso é possível, né? Então, assim, a grávida tem a estabilidade, por lei, né, na gestação ali, a estabilidade, inclusive, 5 meses, né, após o parto e o período durante a gestação. Então, assim, não é que a grávida não pode ser punida com uma advertência, uma suspensão e até mesmo uma justa causa. Eu, em 16 anos de advocacia, já dei várias justas causas e muito poucas delas foram revertidas. Então, assim, o processo de você punir gradativamente tem que ter também uma orientação de um advogado. Então, se ela falta toda sexta-feira, você vai lá dar uma advertência verbal, dar uma advertência por escrito, uma segunda, depois se dá uma suspensão. Claro que tem que entender cada caso, porque a lei não definiu criteriosamente essa regra. Então, o advogado ali, ele tem que ter um senso para entender se aquilo ali é razoável ou não é. E eu já dei também, inclusive, demissões por justa causa de grávidas, por exemplo, com atestado médico falso. Entende? É complicado. Então, assim, tem vários casos, tem que ser analisado, mas cabe sim. Agora, um detalhe que é bem importante, que você tem que homologar essa justa causa no sindicato. O que eu vejo muito, Vivi, assim, em questão de matéria de justa causa, que é um tema polêmico, é que muitas empresas não sabem fazer o procedimento da justa causa. A justa causa existe, mas o procedimento adotado não foi o procedimento correto. Então, isso é muito importante você saber, entendeu? Por exemplo, como princípio da imediatidade do ato. Aquela falta grave tem que ser punida de imediato. Então, vamos supor, o funcionário se apropriou indevidamente de um bem. Aí, o empregador tomou conhecimento hoje. Aí, demite na outra semana, por exemplo. O que é? Isso é imediato, não é? Então, assim, tem alguns critérios para fazer a justa causa valer. Então, por exemplo, trazendo esse exemplo da grávida. Então, ela faltou 2 sextas-feiras. Ela faltou, como estava grávida, o dono do estabelecimento entendeu que é um momento, né? É um momento dela e ele deixou passar essas 2 sextas-feiras. Na terceira sexta-feira, ele já chamou. Fulana, o que foi que aconteceu, né? Você faltou e não avisou. E aí ela falou, eu não tô bem, né? Tô com uma dor de cabeça. E aí, naquele momento, ele já queria dar uma suspensão. É correto? Então, assim, eu acredito que se ela faltar 3 sexta-feiras consecutivas, possa ser que sim. Entende? Que já caberia, mas ele tem que aplicar primeiro, no meu ponto de vista, uma advertência. Sim. Então, normalmente você vai ali e dá uma advertência verbal ou por escrito. Pede para ela justificar também por escrito o motivo da ausência dela do trabalho, por qual razão ela não procurou um atendimento médico. Então, isso é importante. E você documentando, sempre documentando todos esses fatos. Olha, eu quero que você justifique aqui por escrito a tua ausência. Então, a empresa, ela tem que documentar os atos dela. Qual que é o maior problema, em linhas gerais, Viviane, das empresas? A informalidade. E o empreendedor, ele tem que entender que a informalidade só prejudica ele. Porque quando a gente vai para uma demanda judicial, existe a regra do ônus da prova. E aí, normalmente, o empregador, ele está com a maior ônus da prova. Por exemplo, uma justa causa, pelo princípio de continuidade do emprego, é ônus do empregador. Então, você tem que ter muita certeza para dar uma justa causa, porque senão você acaba sucumbindo na prova e o juiz revertendo e ainda obrigando você a pagar uma indenização por aquela justa causa. É aquela questão, você pode fazer, você tem a lei ao seu favor, mas você não registra aquilo. E aí você faz de qualquer jeito,
né? E aí acaba perdendo lá na frente. Aí as pessoas falam, mas a justiça é a favor do colaborador. Mas não é. Precisa ter... porque eu, como RH também, Certo. eu tenho uma tendência também muito grande de fazer essa justiça e olhar para o colaborador também. Então, Certo. nesse caso, eu chegaria na grávida, né? Daria um apoio. O que você está precisando? Porque, às vezes, o colaborador também, ele tem outras necessidades. Falando mais como RH, né? Tá. É uma grávida, você tem hormônios ali, você não sabe quem é o pai daquela criança, se aquela mulher tem um apoio. Você não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. A gente não entende por que ela só falta toda sexta-feira, Não, né? mas, assim... Mas, assim, é importante também a gente olhar por esse lado. E o primeiro momento, assim, a minha sugestão é de acolher, sempre acolher. Sempre que você vê um funcionário que ele saiu do seu controle ali, né? Ele tá faltando demais, tem alguma coisa acontecendo. Então, o que os empreendedores, de modo geral, analisam? Olha, se essa pessoa não está bem, ela tem que ser afastada pelo INSS. Sim. Então, assim, qual que é a orientação que a gente faz? Olha, porque você conhece mais ou menos o colaborador que você tem. Então, aquela pessoa sempre trabalhou certinho, não falta, e ela engravidou e está passando um momento crítico, aí tem que entender caso a caso. Eu acho que tudo que a gente faz nos extremos Isso. é ruim, É entende? ruim, Você tem que pesar ali, entender a situação no todo. Se é um colaborador que trabalha com, sabe, firme, entrega o resultado para você. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Mas se aquele colaborador não está se sentindo bem, a gravidez é de risco, ou trabalha num local insalubre, quem não pode, só com grau mínimo, fica muito tempo em pé. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aí você, como RH, pode falar, inclusive, melhor do que eu, mas eu acredito, assim, que no trabalho social que a empresa tem também, ela tem que acolher isso. E um detalhe que poucas pessoas sabem, que muitas das vezes, Vivian, mesmo se aplicando uma justa causa na grávida, ela pode receber o licença maternidade. Por quê? Porque ela está coberta pelo INSS no período de graça. Claro que ela tem que ter algum tempo de contribuição e etc. E poucas grávidas que são demitidas ou pessoas em instabilidade sabem que tem esse benefício. Isso. Então, falando um pouquinho, né, como RH, eu acho que é importante eu trazer isso, porque senão a gente fica puxando muito para o lado da lei e a gente esquece de olhar aquela pessoa enquanto pessoa, né? Não, com Mas certeza. eu também entendo que não são todas as empresas que podem ter um RH para poder fazer essa mediação, né? Mudando um pouquinho, vamos sair da grávida Tá. e vamos para um caso mais complicado que aconteceu comigo há mais ou menos um mês atrás. O dono de uma empresa chegou e me trouxe uma imagem de um colaborador. Ele entrava na sala, ele abria umas gavetas lá e pegou um objeto, ele olhou para cima assim como se estivesse procurando uma câmera e tal, e pegou um objeto e colocou dentro da roupa. Certo. E saiu. Essa é a imagem que eu tenho. Uma imagem, não tem som, nada, mas é muito nítido, aparece a pessoa. E ele me mandou uma mensagem: Vivian, posso demitir por justa causa? E aí, qual foi minha resposta? Deixa eu verificar com o jurídico. Certo. Então, doutor, nesse caso, eu tenho uma imagem clara da pessoa. Ela olha, ela busca, né? Ela está procurando ali uma câmera. Ela pega esse item, põe dentro da roupa e sai. Neste caso, é seguro dar uma justa causa? Então, aquela frase que todo mundo fala ou responde, né? Depende do que aconteceu. Por quê? A justa causa, ela tem que ser cristalina. Então, ela não pode ter nenhum tipo de dúvida. E na Justiça do Trabalho também, caso o juiz tenha dúvida, ele tem que julgar ou interpretar a favor do empregado. Então, assim, se muitas das vezes ele foi lá, pegou uma coisa na gaveta, colocou no bolso e ele saiu, a gente tem como comprovar que ele se apropriou se ele pegou de um departamento e colocou no outro. Então, a gente tem que fazer um cotejo analítico do cenário como um todo para a gente ter uma conclusão muito clara. Agora, vamos pensar. Se ele está lá num setor de escritório, é só uma sala
Ele foi ali, pegou, sei lá, uma câmera, colocou no bolso e foi embora. E a câmera, ela tem essa filmagem de todo esse movimento até a saída dele e essa apropriação ou um furto. E aí tem que analisar o caso em concreto. Aí, assim, tem que entender isso. Então tem que fazer uma análise pra Essa saber. imagem eu tenho só da sala. Então, quando ele sai dali, eu não sigo ele em outros momentos. Entendi. Então, assim, provavelmente a gente não poderia concluir que ele se apropriou desse bem, entendeu? Então, assim, ficaria para uma análise. O que a gente faz? A gente faz uma espécie de chama o colaborador e pede para ele se manifestar, grava a reunião, fala, nós estamos aqui, estamos apurando um ato. Pode gravar, doutor? Pode gravar a reunião com celular, assim, gravar o áudio? Pode, desde que você comunique ele, fala, olha, nós estamos fazendo uma apuração administrativa aqui, vou te mostrar a imagem do que a gente percebeu e eu tô te dando a oportunidade para você se manifestar. O que aconteceu que você fez isso? Então, assim, o certo é você dar o conhecimento para ele, entendeu? Ele poder responder, se explicar, para você entender de fato o que ocorreu. Então, cabe essa análise. E aí, se ele falar, não, eu tirei de uma sala e coloquei lá na outra sala. Se ele falar isso... Mas aí, assim, a gente tem que entender sempre, assim, qual que é o objeto, né? O que estava na sala lá? É algum equipamento do trabalho dele? Não é? Não tem correlação? Ah, tá. Se você colocou na outra sala, ela não tá lá. Nessa outra sala tem câmera? Então você tem que fazer a apuração mesmo para depois você ter a conclusão e definir se nós estamos ali dentro de uma questão de justa causa ou não. Mas, no mínimo, uma suspensão aí de 5 dias cabe. Agora tem que analisar, igual eu tô explicando. A justa causa tem que ser cristalina. Se restar algum tipo de dúvida, ela vai ser revertida na Justiça do Trabalho. E aí ela vai ser revertida numa demissão normal ou real? O juiz vai considerar uma demissão sem justa causa. Vai fazer a empresa pagar o aviso prévio indenizado, a multa e, muito provavelmente, uma indenização. Danos morais, alguma coisa de danos assim. morais, alguma coisa nesse sentido. E incluir também outros pedidos que ele entender pertinente daquele vínculo empregatício. Então, nesse caso das câmeras, eu preciso ter a saída dele da empresa. Precisaria você concluir que ele, de fato, se apropriou daquele objeto. Então, assim, se ele colocou ali no bolso, tá, mas ele foi para outro local ou não, aí tem que entender o cenário num todo para a gente afirmar, isso aqui de fato não é uma demissão por justa causa. Então essa cautela tem que existir. E se esse objeto, doutor, for uma caneta, por exemplo? Porque é um item simples, mas a atitude dele não é. Não é, porque ele furtou. Ele pegou um objeto que não era dele. Então, a justiça vê alguma diferença do item que ele está levando? Isso pode dar alguma mudança no... Então, eu também vejo que sim. É igual a gente está falando, a razoabilidade, né? Às vezes, uma caneta Bic ali, você pega ela, coloca no seu bolso até sem perceber. Muitas das vezes. Então, assim, tô falando que um roubo maior, um furto maior ou menor... A lei não tipifica exatamente isso, assim, né? Claro que tem as atenuantes, os agravantes, em matéria do direito penal. Mas, se a gente falar em matéria do direito do trabalho, o juiz pode analisar, não, mas isso é um bem que eu não entendo que teve um dano à empresa. Foi algo que não teve o condão do prejuízo e nem de causar demasiadamente uma diminuição do patrimônio da empresa. E aí o juiz entender que não que ele aprove isso, mas ele vai falar assim, olha, dê uma advertência, dê uma suspensão e esclareça isso. E a gente tem que entender também, isso tem no regulamento da empresa, o que é importante. Eu acredito que os empresários têm que estruturar o negócio deles juridicamente. Então, assim, com contratos de trabalho próprio, com regulamentos, para quê? Para documentar tudo isso, para que ele tenha artifício legal para punir, e inclusive com uma justa causa. É muito importante essa questão
dos regulamentos, né? Que a gente tem ali as normas internas, né? Então, eu faço isso nas implantações de RH. Certo. E eu sempre insiro, por exemplo, eu coloco itens lá de câmeras, então, empresas que têm câmeras, né? Com áudio ou só imagem, a gente coloca lá, né? Que você pode estar sendo filmado. A questão das advertências, né? Quantas advertências você pode receber, a questão da justa causa, todos esses itens. Certo. O que seria mais importante também, doutor, assim, na sua experiência, para a gente colocar nesse documento de normas e conduta da empresa? Então, é assim, né? Claro que as pessoas às vezes perguntam assim, tem um documento pronto? Eu acho que é do tipo de cada negócio. Então, tem que analisar ali o que? A atividade daquela empresa. O que é importante para aquela empresa, o que não é. Entender qual que é o perfil ali do empreendedor e dos funcionários também. Porque se você falar, às vezes, de uma agência de marketing, tem empreendedores que permitem o cara tomar uma cerveja lá à tarde, trabalhando e tal. Então, aquele perfil lá do empresário, entendeu? E aí, o clima organizacional também, a forma de tratativa daqueles colaboradores com os donos, tudo isso o juiz vai analisar. Mas, assim, regra geral, você abordou aí de forma correta, você pode discriminar lá o que é um ato que vai causar uma advertência, uma suspensão, uma justa causa, e tudo isso vai passar pelo crivo do juiz para analisar se aquilo tem razoabilidade ou não. Então, tem que sempre analisar esses pontos. É isso mesmo, realmente precisa olhar o que é importante para a empresa, né? Exato. Tem empresas, por exemplo, que só contratam pessoas que assinam, que estão dispostas a aparecer no Instagram, por exemplo. Sim, é o perfil, né? E aí, quem não assina, ela já fica assim, então esse eu não vou contratar porque eu posso ter algum tipo de problema. Isso. Né? Então, é importante a gente avaliar. E eu acho que aquela questão do o combinado não sai caro, né? Então, assim, combina a regra com o teu colaborador, né? Ele assina ali, você assina como empresa também. Você treina esse colaborador. E aí, caso ele cometa uma falha dentro daquele combinado, certo, você deu uma advertência verbal. Então, ele já está ciente ali. Ele já estava ciente porque ele assinou, cometeu a falta, ele recebe uma advertência verbal. E aí, depois daquela advertência verbal, ele pode receber mais 3 escritas. Certo. Caso ele não queira assinar, eu chamo 2 testemunhas, não é, doutor? Isso é o procedimento correto. Chamo 2 testemunhas. As testemunhas assinando, essa advertência é válida? Sim, é válida. Então, normalmente, quando você faz um ato de punição ou uma advertência, suspensão ou até uma justa causa, você coloca lá que, caso ele recuse, será assinado por 2 testemunhas. Aí, o que eu recomendo? Eu não vou assinar. Tá, chama 2 testemunhas, normalmente ali da empresa, pede para eles assinarem e encaminha para ele, ou por e-mail, por WhatsApp, para formalizar que ele se recusou. Então, assim, é muito importante o empresário construir o cenário, documentar, analisar, ter esse cuidado para que ele não venha ter algum tipo de problema e criar um passivo. Tendo razão, muitas das vezes. É isso que eu fico, às vezes, alguns empresários vão lá no escritório, olha, eu tô com essa reclamação trabalhista, e eu olho pro cara e falo, amigo, você só pagou errado. Você vai pagar 2 vezes. Infelizmente, você vai pagar 2 vezes. Entende? Então, é necessário uma análise, como, por exemplo, o gerente. O gerente, se ele receber 40% a mais, o adicional de gerência, ele não tem as horas extras. Isso. Certo? Mas ele tem que ter o poder de direção da equipe. Então, o que muitas das vezes os empresários fazem? Colocam um colaborador no cargo de gerente, mas não coordena pessoas. Não tem a gestão de pessoas. E acaba que o tribunal acaba não reconhecendo esse cargo de gerente e acaba tendo outros reflexos, que aí ele trabalhava em jornada maior e uma série de coisas. Então, o gerente, em tese, também não bate o ponto. Tem algumas regras. Então, assim, é muito importante a análise. Isso, são muitas regrinhas. Eu acho que a gente passaria uma tarde inteira aqui falando de jurisprudência, de regras. A gente entra em hora extra, o ponto que marcou isso, se bate o ponto do almoço, recebe advertência, se bate o ponto de entrada, são muitos
muitos itens ali, né? Por isso que é muito importante sempre, no começo do negócio, ou mesmo durante ali o processo, a gente entender, né? Que a gente precisa de um apoio jurídico, de um RH que tenha essa noção para a gente blindar, né? A nossa empresa. Às vezes a gente trabalha tanto, né? Constrói ali com certeza. Algo para nossa família e às vezes a gente perde por desconhecimento mesmo, né? Isso aqui não dá nada. Mas o meu vizinho ali tem uma empresa, ele contrata PJ e os PJs batem ponto. Nunca deu nada. É a cultura, né? E assim, no Brasil a gente também tem uma cultura que os empreendedores acham que isso é dever da contabilidade. Eu sou sócio também de uma contabilidade, a Mironi Contabilidade. E aí, assim, os empresários, eles acreditam fielmente que o contador é responsável por isso. E, na realidade, não é que a contabilidade não saiba, mas ela não é especializada na parte do direito do trabalho, dos entendimentos jurisprudenciais, nessas métricas que já é de competência de um advogado. E ela acaba culpando, muitas das vezes, a contabilidade, e nem sempre. Claro que tem algumas das vezes que, vamos lá, a contabilidade pagou um salário base menor do que a convenção coletiva, por erro dela. Tá, é um erro da contabilidade, ok. Mas nem sempre é. Então, quem aplicou justa causa nesse caso foi meu contador. Aí você vai olhar lá e falar, amigo, ficou errado. Vai ser revertida a justa causa. Exatamente. Vamos para um acordo, vamos para um prejuízo menor, porque o prejuízo já está aí. Então, assim, vamos tentar costurar um acordo aqui, eu vou te explicar das próximas vezes, vou alinhar contigo todas as métricas, sabe? Então, isso é muito importante. E é difícil para o empresário porque ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber do negócio dele, ele tem que saber de marketing, porque hoje no Instagram você não pode falar qualquer coisa, você não pode postar as coisas de qualquer jeito, né? E você tem que cuidar de pessoas, saber de leis, são muitos detalhes. Então, acabam que escorregam, né? E às vezes, joga realmente essa responsabilidade pro assistente de RH ali, né? Ou pro RH também, né? O próprio RH. Pra contabilidade, não, mas o contador tem que saber disso. Né? E muitas vezes, quem tá lá do outro lado é um assistente de contabilidade, que ele tá fazendo o cálculo de uma rescisão, mas ele nem entende a gravidade de uma justa causa, né? Muitas vezes, o assistente de RH da empresa, muitas vezes a empresa, o dono da empresa, manda para a contabilidade lá um e-mail dizendo assim, pagar a promoção, pagar um prêmio para o gerente lá de R$3.000 por mês. Doutor, isso acontece muito. Então, demais. Assim, é possível a gente pagar um prêmio, por exemplo, todo mês para uma pessoa? Então, a nova também fase agora que o pessoal vem aplicando muito é essa questão de premiação, né? Não, vou pagar isso aqui como premiação, mas paga mensalmente. Então, assim, a premiação, ela tem que ter um critério muito específico e é uma entrega muito fora da média, fora de uma realidade. E ela também não pode ter habitualidade, ou seja, se ela é pago mensalmente, ela vai configurar mais uma comissão do que uma premiação, entende? Então, assim, alguns empresários, não, vou pagar isso como premiação, eu estou livre dos encargos trabalhistas. Não é bem assim. O que tem que se fazer? Criar um regulamento da premiação e aquela premiação tem que iniciar e terminar. Porque se ela é permanente, o meu ponto de vista é que aquilo dali acaba sendo uma comissão e não uma premiação. E na premiação, qual que é o benefício? Ela não teria os encargos trabalhistas, então ela não seria uma verba de natureza salarial, ela seria indenizatória. Como a comissão é de natureza salarial. Então, tanto o empregado, ele também vai lá recolher o INSS e o imposto de renda. Então, é meio assim, vamos nos ajudar, mas qual que é o problema no final das contas? Quando aquele empregado ele passa uma dificuldade ou você tem que demitir ele acaba ingressando com uma reclamação trabalhista e o acordado ficou caro, porque aquela outra parte não cumpriu com o acordado. Ela entra com uma reclamação trabalhista e te cobra todas essas verbas e muitas das vezes, qual que é o divisor de água? Essa verba tem a habitualidade, ela é paga todos os meses? Ou ela paga um mês sim, um mês não, o juiz entende como habitual. Então, o que algumas empresas fazem? Pagam alguns critérios anualmente, de 6 em 6 meses. Para quê? Para tirar dessa habitualidade.
Então, prêmio, a gente tem que entender que é o seguinte, é prêmio, não dá para ganhar prêmio todo mês, né? Exato. Então, assim, essa pessoa, não é possível que ela seja tão perfeita assim. Então, prêmio, gente, esquece prêmio todos os meses. Então, porque às vezes o dono da empresa, isso eu vejo, tá? Eu tô falando aqui de casos reais, não tô inventando nada. Certo. Porque muitas vezes o dono da empresa, ele fala, não, Vivian, mas eu tô fazendo certo. Olha aqui, eu tô colocando lá no Olerite prêmio e o valor. É assim que tem que ser, porque eu ouvi o rapaz da contabilidade falou que é assim, se eu tô dando um prêmio, eu tenho que colocar lá o nomezinho prêmio. Mas só que quando gera essa habitualidade é que é um problema, porque aquilo não é um prêmio. Exatamente. Fica mais parecido como comissão. Exato. E aí a gente volta de novo no princípio da primazia da realidade, que é o quê? Se o juiz olhar que aquele caso, por mais que tenha uma nomenclatura de um outro pagamento, não sendo ele, o juiz vai colocar a aplicação real, a verdade de como aquilo é pago e descaracterizar de premiação para comissão e colocar todos os encargos. Então tem que ser analisado para você também acabar não atraindo um passivo. E eu vi, Vivian, na minha jornada aí de 16 anos de advogado, sou um eterno aprendiz, estou aprendendo até hoje, todos os dias aprendo. Mas o quê? Vários empresários faliram por falta de uma gestão trabalhista. Eles tinham boa fé, mas eles pagavam errado. Então, assim, qual que é a metodologia de vida que eu uso? Eu posso até te ajudar, desde que eu não me prejudique. Então, o empresário tem que pensar, olha, eu posso fazer isso, mas me prejudica? Então, eu não posso. Tem que pesar isso, tem que entender, tem que conversar e trazer esse conhecimento para o empregado. Porque, muitas das vezes, o empregado olha para a empresa e fala, nossa, meu chefe é rico, né? Ele está aqui com isso, mas ele não entende ali do financeiro, dos desafios, das obrigações e etc. Então, assim, se a gente falar dessa relação de emprego que você estava comentando agora, é uma via de mão dupla. Mas tem que ser comunicado, tem que ser explicado, né? E, além disso, o que vem aí, muita gente falando, é o trabalho existencial, né? O salário existencial. Qual que é o salário existencial que a tua empresa paga? Que é o clima organizacional, que é outras coisas que são benefícios que não são em pecúnia, né? Em dinheiro. Quais são os outros benefícios que o teu negócio paga? Ah, tem a hora de descanso, tem uma sala bacana, tem um clima organizacional bom. Então, o empresário, ele tem que pensar, ele tem que ser gestor, né? Você vê que quem está performando, quem está ganhando dinheiro como empresário, são pessoas que estão com a cabeça além. Está superando o básico. Porque o básico muita gente faz, ou fazer o básico bem feito também. Às vezes, eu quero trazer isso, mas o cara não cumpre o básico. Então, assim, a gente tem que, como empresário, e eu também sou empresário ali da advocacia, da contabilidade, e tem sido desafiador para mim tratar tudo isso. E também contar ali com o RH, que você faz a ponte, igual o trabalho que você faz, que é muito importante. Porque, às vezes, o empresário ele pede uma orientação para a gente, ele entende, mas quem vai aplicar? Quem vai acompanhar no dia a dia? Quem vai checar se os colaboradores estão assinando os contra-cheques, estão entendendo, está acompanhando o dia a dia, se os pontos estão sendo batidos de forma correta ou não. Então, esse é o papel do RH, ele é aliado a um jurídico, ele traz um resultado muito positivo para a empresa, num todo, entende? Então, assim, não é essa linha de que, eu sou um advogado empresarial trabalhista, por exemplo. Não quer dizer que eu não vá defender os interesses de todo mundo. Mas eu tenho o papel de conscientizar o empresário, explicar para ele as métricas e trazer também o melhor benefício da lei. Eu acho que esse é o meu papel, sabe? Isso. O cara me contrata, Ezequiel, qual que é o melhor benefício da lei? Como que eu posso, de fato, pagar da forma mais eficiente? Aí sim, aí é o meu dever de casa, eu vou explicar para ele, olha, vamos pagar aqui uma alimentação maior, às vezes, em determinado caso, porque essa verba, e aí a gente procura soluções para quê? Trazer uma segurança jurídica melhor e aquele colaborador também ficar satisfeito com os pagamentos e com o resultado do trabalho dele. Isso. Um ponto muito importante que traz uma segurança jurídica hoje para os negócios é esse acordo coletivo com os sindicatos. Porque os sindicatos podem vir para a mesa de negociação e você homologar. E esse acordo, ele só tem efeito para o teu negócio.
Então, eu vejo poucos advogados utilizando esse mecanismo. Eu, particularmente, utilizo muito. Chamo o sindicato para a mesa, a gente cria alguns regulamentos, mostra para ele, faz uma assembleia na empresa, todo mundo autoriza e fica ali uma segurança jurídica muito maior, porque dificilmente o juiz vai ir contra aquele acordo. Claro que você tem que atender às regras da decisão do STF que trouxe à baila nessa informação, porém, assim, traz uma segurança jurídica maior e potencializa os negócios. Então, assim, no momento que o empresário entender que um advogado capacitado pode potencializar o negócio dele, eu acho que vai fluir muito mais. E não olhar um advogado como um custo, mas olhar como investimento, bem como também uma empresa de RH ou um especialista em RH vai ensinar para ele. Porque pessoas, é gestão, gente, gestão não tem fórmula mágica. E muitos empreendedores acham que são para os grandes. Não, mas isso aí é para quem tem dinheiro. Isso é para empresa grande. Eu tô aqui, eu só tenho 10 funcionários. Mas aí é que ele tem que prestar atenção. Porque se ele for agindo de uma maneira incorreta ao longo do tempo, imagina aqueles ação de 10 funcionários que trabalhou na empresa lá por 5 anos. Quebra o negócio dele. Com certeza, é bem isso aí mesmo. Né? Então, é importante esse empresário ele pensar, poxa, eu sou pequenininho, que bom que eu sou pequenininho e já tenho a esperteza de me ajustar agora. Claro. Porque aí eu já aprendo, já faço a minha regra, já treino meus funcionários Claro. e já fico ali blindado de problemas, né? Exatamente. Igual, por exemplo, o princípio da irredutibilidade salarial. Se você contratar errado, pagar um encargo, um salário alto, você não consegue reduzir ele. E aí isso impacta diretamente na tua gestão. Então, assim, é necessário, às vezes, não é que o empresário está iniciando, que ele não pode contratar ali um advogado pontualmente. Ou uma consultoria de RH Isso pontualmente. é Olha, faz aqui só para minha estrutura, o alinhamento eu vou seguir. Quando o meu negócio crescer, eu te contrato mensalmente para você estar acompanhando, estar alinhando. E por aí vai. Então, assim, é muito importante esse ponto. E sabe uma coisa, fugindo um pouco do direito do trabalho, que é muito importante, e eu vejo poucos empresários procurando e que acaba tendo problemas críticos, a parte societária, regulamento de sócio. Muitas das vezes, os empresários constituem uma sociedade ali por afinidade, é um amigo, é um parente, e não define claramente as regras dessa sociedade. E aí, Vivi, eu sou teu sócio, e você tem um pensamento que eu vou construir algo e você também tem para mim outro pensamento. E aí o que acontece? Quando a gente vai caminhando, aquilo que eu pensava que a Vivi fazia não é. E o regulamento de sócio, ele traz o debate na mesa com um advogado especializado para direcionar e colocar todos os pontos, as obrigações de cada sócio, o dever de prestar conta, como prestar, quais são as obrigações, como que a gente pode, em caso de litígio, precificar esse negócio. Então, são várias coisas que são importantes e acaba os empresários entendendo que pagar um regulamento societário é caro. Caro é o quê? É você ter um problema de grande ordem, pensar que o juiz vai resolver e o juiz vai chegar lá no dia da audiência, igual eu já fui várias vezes, falar, amigo, vocês arrumaram esse problema e vocês estão pensando que eu sou a solução deles. E eu vou dar uma decisão aqui que provavelmente não seja bom para ninguém. Então, assim, isso é um ponto de reflexão para quem está empreendendo e tem sócio. A gente realmente reforçando mais uma vez de que a gente precisa largar essa crença de que RH é para empresa grande, advogado é para empresa grande, RH é quando tem problema ou advogado. Não é isso, né? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para orientar, independente do tamanho da empresa, como o senhor falou, pontual. Eu chego em algumas empresas, doutor, que a empresa é grande, assim, tem um faturamento bom, né? Tem 20, 30 funcionários e o dono não sabe o que é convenção coletiva. Nossa. Não sabe. Ele não sabe. Então, e eu não culpo, né, o dono por isso. Por quê? Porque ele está com a cabeça no negócio. Sim. Ele está pensando na estratégia do negócio dele e ele não conseguiu se atentar. Claro. Então, quando ele vai olhar, ele está pagando o salário errado, ele não paga alimentação, ele não sabe nem o que é sindicato. Na verdade, ele tem medo do sindicato.
Porque ele pensa assim, eu vou lá, eu não, porque eles vão vir atrás de mim e vai ser pior. E não, é como o senhor falou, eu posso ir no sindicato e negociar com o sindicato uma condição diferente para minha empresa. Então, é muito importante para vocês, empresários, aqui falando diretamente para vocês, busquem conhecimento nessa área, né? Chame alguém do RH, por mais que vocês não queiram investir naquele momento, mas procure saber se você está fazendo correto, né? Procure entender o que o RH pode oferecer para você. Porque muitas empresas entendem assim, o RH é só para defender pessoas, fazer festa e gastar dinheiro. Não, a gente está aqui para mostrar como você pode usar melhor o seu capital humano. Certo. Como que você pode pagar melhor? Como que você pode engajar aquele colaborador? Né? Com certeza. Então, isso tudo vai refletir aonde? Lá no atendimento do cliente, lá no seu negócio, lá nos seus resultados, né? Com certeza. O argumento que eu utilizo lá quando eu chego no sindicato é o seguinte: nós não podemos virar um câncer pro negócio. Porque o câncer, ele tem um problema, ele morre com o paciente no final. Entende? Então, assim, olha, se vocês não apoiarem o empreendimento, não apoiarem o negócio não vai existir. E, consequentemente, o sindicato também não vai existir. Então, a gente precisa tirar essa ruptura aí de parte adversa e entender que a gente precisa caminhar para que todo mundo vá bem. Porque nenhuma relação que tem só uma parte beneficiada se sustenta ao longo do prazo. Então, a gente precisa trazer uma relação ali, equiparar isso, entender, ver o que o sindicato pode apoiar os colaboradores, porque a empresa também tem esse dever social, né, pela Constituição Federal. A gente tem, como empresário, o nosso dever social. Então, assim, é isso. A gente tem que parar com esse critério de lados opostos, entender. Claro que tem muitas pessoas do sindicato aí que tem a cabeça antiga ainda e tal, mas não são todos. Então, assim, tem que conversar, tem que entender e tem que fortalecer o teu setor, que é importante. Para quê? Para que todo mundo colha bons frutos. Exatamente. Doutor, acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira falando de dúvidas, porque são muitas dúvidas, são muitos detalhes. É jurisprudência, então tem juízes que falam uma coisa aqui num dia, no outro já mudou tudo. Então, são muitas dúvidas mesmo. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença. Acho que eu não citei aqui no começo, mas já tenho uns trabalhos em mente que eu vou precisar da sua ajuda. Olha. Né? Preciso do apoio jurídico, porque na minha implantação de RH, todas as documentações eu passo pelo jurídico. Então, a gente tem muito aí para conversar. Muita sinergia para novos negócios, né? Claro. E vamos combinar outros encontros aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Leonardo. Gostaria de agradecer a equipe aqui do Doses Milionárias, esse Instagram maravilhoso, Show de bola, né? Viu? Então, de parabéns aí pelo trabalho. Exatamente. Adorei o convite de ser entrevistadora aqui, porque o Léo agora deve estar lá na praia, né? E aí me colocou aqui para fazer entrevista. Amei esse formato, acho que é bem bacana. E vou passar o meu Instagram para vocês, é Vivian_consultoria. Então, o que você precisar de apoio. Vivian, mas eu não posso ter um RH na minha empresa. Me liga e eu vou te orientar, né? O que você deve procurar, o que atende ao seu negócio. Então, quer contribuir, né, Vivian? Isso. Então, a gente está aqui para poder te ajudar dentro das suas condições. Vivian_consultoria. Doutor Ezequiel, qual o Instagram do seu escritório? Então, o Instagram do meu escritório é o @Pereira Cardoso Advogados. E também o meu Instagram pessoal é o Ezequiel Advogado. Então, estou à disposição também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, mandar uma mensagem lá, estou aqui para contribuir. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, sou empreendedor e como advogado de empresários e sócios, entendo um pouquinho de negócio. Estou ali sempre estudando, conversando com nossos clientes, um dia sim e outro também, porque cada dia é um flash. E cada dia é uma história diferente. Mas é uma satisfação sempre receber os empresários. E assim, é sempre essa ideia, né? Vamos tornar o teu negócio competitivo, vamos entender a questão tributária, trabalhista, contratual, os riscos do negócio, vamos calcular eles. Sabe o que eu entendo, Vivi? Assim, de uma boa prestação de serviço, é você trazer todas as informações claras para o teu cliente. Então, o que acontece muito do prestador é que ele não deixa claramente os riscos,
os objetivos. E assumir risco também é normal. A questão é, o teu risco é calculado? Exatamente. Você calculou o risco, você organizou o teu caixa para aquele risco, tá tudo certo. A gente não vive num mundo perfeito, né? Às vezes o empreendedor menor corre alguns riscos, mas o que é importante? Que esses riscos sejam calculados. Ele tem que calcular todos esses riscos, entende? Então são pontos que merecem uma baita atenção. E eu vou repetir, a informalidade para o empresário é um dos piores cenários. Então, assim, por mais que você consiga avançar, você pode deixar ali o rabo do gato aparecendo. Tem o gato, mas o rabo lá aparece. Então, assim, isso é muito importante. Mas quem está ouvindo esse podcast não vai ter esse problema mais. Por quê? Porque vai entrar em contato com a gente, vai tirar as dúvidas e vai se blindar desses tipos de problema e vai crescer o seu negócio e vai ajudar muitas pessoas também, empregando muitas famílias. É para isso que a gente trabalha, né? É verdade. Eu ouvi uma frase de um empresário, amigo meu, Fernando, e ele falou para mim assim, 2 coisas na empresa são fundamentais. Uma é o salário do empregado e o lucro do empreendedor. Exatamente. Fernando Cavalete, assim, grande professor. Um abraço, Fernando. Um abraço, Fernando. Uma grande figura, tem me ensinado muito. E assim, isso é muito importante, sabe? É você pagar bem ali, pagar certo teus colaboradores e a tua empresa ter lucro. Porque a empresa tem a finalidade de ter lucro. E você precisa, como empregador, ter isso claramente no teu negócio. Exatamente. Pessoal, muito obrigada à audiência de vocês também. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com a gente e vamos crescer os nossos negócios, né? Vamos fazer nossos negócios e a gente se vê em breve. Um abraço para vocês.